E assim, a sua tarefa e o seu ato me faz te convidar a ser um dos meus apóstolos a seguir a nossa caravana. Bons dias! No último vídeo eu falei sobre histórias de Jesus que não estão na Bíblia, que são interessantes, não são? Diz aí. Eu não falei que eu iria continuar? Agora então estou continuando. Hoje eu trago duas novas histórias, que na verdade não são novas, porque essas estão sim na Bíblia, porém lá na Bíblia estão bem resumidas. E aqui, Pai Damião, lá do canal Águas de Aruanda, trouxe bem delongadamente como que aconteceu essas histórias. A primeira será sobre Zaqueu, que foi dessa frase que eu falei no começo. E a segunda história será sobre Levi, aquele apóstolo que escreveu o Evangelho de Mateus, muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas. Não vou fazer comentários porque tem duas páginas aqui bem grandes. Vou deixar puramente uma leitura para você contemplar as palavras puramente que saíram da boca lá do Pai Damião, que relembrando, ele também foi um dos que acompanharam os 3 anos de Jesus, né? Bora lá. Não sei se os 3 anos todos, mas acompanhou parte da missão final ali, né? Para quem quiser assistir o vídeo completo da própria boca do Pai Damião, dia 13 de agosto de 2025, tá? E assim, primeiro ele começa falando sobre a irmã Dulce, porque dia 13 de agosto comemora-se, né, a irmã Dulce. E aí, depois de tecer palavras sobre a irmã Dulce, ele fala assim, ó, e assim, me faz lembrar uma passagem do Mestre Jesus, diante de uma visita do Mestre à Judéia. O sol tá se pondo, tá maravilhoso aqui, ó, no Rio Tietê, estou com essa cor alaranjada, daqui a pouco vai ficar mais vermelhado, ó. Presentinho para vocês, não eu, mas a paisagem, né, que é muito mais melhor do que eu. E assim me faz lembrar uma passagem do Mestre Jesus, diante de uma visita do Mestre à Judéia, em que a caravana de Jesus estava adentrando na aldeia da Judéia, no campo cidadício, e então eis que um homem estava observando todo o manifesto da caravana em cima da árvore. E então Jesus para a sua caminhada, olha para cima, observa que ele estava um homem a observá-lo e chamando pelo nome, sem mesmo nunca ter estado fisicamente com este, e assim pronunciava, Zaqueu, desce desta árvore e vem falar comigo, pois hoje jantarei com a tua família. E então Zaqueu, ainda impactado diante... Eu olho para o sol e me deixo um pouquinho ceguinho, como se já não fosse. Né? Então Zaqueu, ainda impactado diante de tamanha conexão com o Mestre, Jesus, já lançava por meio do seu olhar, e assim, desce da árvore, segue a caravana próximo ao Mestre Jesus, e então o leva para jantar juntamente com a sua família. Então, durante o seu jantar, Zaqueu diz para o Mestre Jesus, Mestre, não sou digno da tua visita, pois sou um publicano, sou um cobrador de impostos. Todos aqui nessa cidade são contrários à minha pessoa. Pois antes da tua visita, do teu olhar, realizei vários desvios. Tenho dinheiro que não é meu, não somente para entregar a Roma, mas para deixar também comigo em desvios. E por anos, assim, realizei. Tudo aquilo que está posto na minha casa não é meu, mas sim, dentro da minha estruturação, da devolução que neste momento, em reconhecimento à tua visita à minha casa, assim farei esta devolução. Metade do que tenho não é meu, e esta metade, que justamente não é minha, devolverei para todos aqueles que furtei, todos os habitantes desta casa. Então Jesus, diante desta fala, diz, Zaqueu, olho para você e janto com todos os seres, inclusive com os publicanos. E assim, a sua tarefa e o seu ato me faz te convidar a ser um dos meus apóstolos a seguir a nossa caravana, deixando o seu ofício neste momento de publicano e seguir conosco para empreender as boas novas. Por onde quer que passemos, observando quanto por meio do olhar você pode curar. Hoje fostes curados por um olhar e uma conexão imediata do meu ser, que habitou dentro do seu ser. Mais adiante, será a tua vez de habitar em tantas e tantas pessoas que cruzarem o seu caminho, por meio do seu olhar, e assim, colocando uma frequência de autocura a todos que olharem para você, em empatia, em amorosidade, transmitindo o seu melhor por meio de todos que olharem para por meio de atos simples, como olhar e oportunizar a dignidade a todos que cruzarem o seu caminho. Então Zaqueu, juntamente com a sua família, aceita o convite de Jesus e começa a seguir a caravana do Mestre.
Bonito, né? Essa história é um pouco mais longa, né? Lembrando que não eram apenas os 12 que caminhavam com Jesus, né? Até estudos normais, no sentido assim, sem ser espiritualizado, de espíritos, já diz que são pelo menos 70 ali, né? E os nossos amigos espirituais confirmam que é mais ou menos isso mesmo, que andava com Jesus rotineiramente. Agora a história de Levi, que depois foi chamado de Mateus. Em uma casa posterior, um outro publicano chamado Levi, assim também diante da repercussão da visita do Mestre Jesus na cidade, e então clama para que naquela outra noite Jesus assim também o visitasse. Tem pessoas bem alegres passando de barco aqui, com músicas um pouco altas. Espero que consiga abafar minha voz aqui. Mas então este publicano, diferente de Zaqueu, que já foi transformado pelo simples olhar de Jesus, estava ainda a duvidar da grande ressonância de paz e da amorosidade ágape que Jesus assim transmitia. Então Levi, um dos publicanos também da Judéia, coloca Jesus diante de também alguns fariseus. Deixa eu me recuperar aqui. Que estavam de forma surpresa na casa de Levi. Então os fariseus, assim colocados como os ordenadores das leis de Moisés, as leis de Deus, assim colocava Jesus clamando se porventura ele fosse o Filho de Deus, assim como o Rei dos Reis, assim ele falasse como um rei, dando as ordens e reformulando inclusive os normativos de Moisés, deixando as suas normas e ofertando as suas novas diretrizes. Afinal, estavam diante dos reis, do Rei dos Reis. Então Jesus, olhando para os fariseus, assim como para Levi, o publicano, Jesus diz: Levi, hoje o meu coração se enche de alegria, pois você me oportuniza a ofertar o meu melhor, a minha paz para a sua paz, da sua paz para a minha paz. A todos vocês, fariseus, ordenadores da palavra de Deus, assim o coloca-os em reflexão a todos os males, dogmas e rigidez que vocês colocam nesta população. A todos vocês, vaidosos, ordenadores ainda mais de desvios financeiros, em nome de Deus, onde Deus está distante de tudo isso praticado por vocês. Vocês possuem a sua lamparina apagada, pois assim, diante das minhas vestes, serve como um grande espelho para todos os teus equívocos da sua jornada. Pois só uma palavra de misericórdia clamada ao plano divino, assim cada um receberá o fluxo majestoso da paz divina e assim vocês seguirão em paz. Do que importa as suas vestes, do que importa as suas palavras, do que importa todos os escritos que vocês manipulam para ofertar aos outros. A multidão, a população, se vocês não dão conta e ofertam o seu melhor para vocês mesmos. Pois quem pode ofertar o melhor para o outro, se não oferta o melhor para si? Como você coloca a palavra divina para o outro, se você não é o primeiro a empreender a palavra divina para si? Prostem-se em humildade, prostem-se em simplicidade, pois Deus está na simplicidade das coisas e das palavras. Prostem-se na humildade dos seus atos, palavras e comportamentos. E assim vocês terão a visita divina dentro de cada um de vocês. E assim, diante daqueles fariseus impactados, pois Jesus providenciou um campo comportamental completamente diferente de um conflito que poderia ser instalado naquele instante, uma briga de egos que poderia ser implantada naquele momento. Saindo da casa de Levi, deixando a sós o publicano e o mestre. Então, Jesus fala a sós para Levi. Homem, carregaste-me para o vale das sombras, diante dos vales e caminhos das serpentes. Mas nenhuma delas foi capaz de me enfrentar, pois quem é da luz preserva a luz e segue com dignidade em todos os vales que a vida vem a ofertar. Levanta a tua cabeça e segue o teu caminho, se não comigo, mas diante da tua fé, da sua força. Lembrando-te de que as provas, Deus não precisa empreender na sua vida, pois Deus não precisa provar nada a ninguém.
pois Deus não precisa provar nada a ninguém. Simplesmente assim é, um faixa de luz, um campo de pulsar criativo, inteligente, universal. Mas a você cabe o amadurecimento da sua alma, a preservação da sua lamparina acesa, a majestade divina presente em si. Não desista, Levi, do teu caminho, pois Deus habita profundamente o seu ser. O Eu Sou manifestado com as asas cósmicas divinas habitam em você. O Eu Sou manifestado. Eu sou, eu sou, eu sou. Quem é da luz, assim simplesmente é. Não precisa provar quem é da luz. Não se prenda ao que está escrito nos papéis, pois aos papéis cabem as manipulações dos homens. Mas ao coração existe bússola perfeita a te impulsionar pelo caminho melhor, maior e verdadeiro para si, pois as verdades são construídas diariamente. Os fluxos perfeitos da sua escadaria, degrau por degrau, em busca cada vez mais de si, pois Deus precisa ser o alvo e não um meio para adquirir bens materiais. Deus precisa ser o alvo e não um meio para adquirir bens materiais. Se assim você coloca Deus como um meio para adquirir bens materiais, logo você está na vaidade humana, longe do plano divino. Mas se você coloca Deus como campo final e os seus bens materiais à disposição, como meio para você proporcionar tantos e tantos campos de ao coletivo, assim você está mais próximo de Deus. Se você inverte, se você coloca Deus, dai-me isto para que eu seja mais feliz, você está invertendo o fluxo majestoso do campo divino, pois Deus não está para servir os seus caprichos materiais. Mas sim para ofertar um campo de força e fortalecimento, de encorajamento para que você conquiste tudo aquilo que for seu, tudo aquilo que está no seu caminho, tudo aquilo que já é seu por direito divino. E assim você já estará a manifestar por meio de sua fé, por meio da sua devoção. E assim publicaram Levi, embebecido por tamanha luz, colocadas em vacinas por meio das palavras crísticas lançadas, se prostra diante do mestre e então diz: Mestre, coloca-me junto com a tua caravana, pois hoje adentrei na casa divina. Hoje sigo meu percurso plenamente contemplativo ao ser que rege a todos os demais seres deste caminho. Então o Mestre Jesus diz: Homem, levanta-te. Continua a tua jornada nesta cidade. Siga a sua estrada como um grande farol nesta cidade, transformando a todos os seres que assim chegarem, reconhecendo que a minha visita baterá sua porta de formas disfarçadas e múltiplas. Reconhecendo que a minha visita baterá a sua porta de formas disfarçadas e múltiplas. E não somente a minha pessoa, mas a minha frequência, a minha voz, chegará por meio da voz, do sofrimento, da angústia, da tristeza, da agonia de tantos e tantos que venham bater a sua porta. Todos que atravessarem a sua vida, o seu percurso, que você lembre do Vale das Serpentes e que você seja luz pela luz, pois assim, simplesmente você é. Pois quem é da luz não precisa provar que é da luz, porque simplesmente assim é. A tua presença chegará em tantas casas, em tantas palavras, em tantos abraços, aperto de mão e tantos outros gestos contemplativos, consagrando a força divina, reconhecendo que a matéria é transitória e ao teu espírito habita a moradia divina. Então Jesus finaliza a visita na casa de Levi, somando os seus demais que já o aguardavam à porta da casa do publicano. E assim segue a sua jornada.